Irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Escola Bíblica Dominical desse domingo, dia 26 de julho de 2020. O título da nossa Escola Bíblica hoje é Existe somente um Deus. Existe somente um Deus. E o texto bíblico está em Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 1 a 9. Estaremos lendo apenas os versículos de 6 a 9, que vai mais de encontro com o que nós estudaremos. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te louvamos, nós te adoramos. Fala conosco nesta manhã de domingo, em que estamos reunidos em Escola Bíblica Dominical. Queremos que a tua igreja, Senhor, compartilhar, que a tua igreja possa aprender um pouco mais para que cresçamos, ó Pai, na tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Introdução. Durante a semana, amados irmãos, nós andamos estudando aí, né? Eu sou o Senhor, vosso Deus, não há outro. O desafio do faraó, quem é o Senhor? Deus não se deixa escarnecer. A minha glória não darei a outro, não divide com ninguém. Temos o Senhor, o teu Deus, e dai ao Senhor a glória que é devida ao teu nome, porque há um único Deus. Então, a introdução é o seguinte: Deus é um Deus que não há necessidade de autoafirmação. Ele é a sua própria autoafirmação, um Deus autoafirmado, autossuficiente. Ele não depende de nenhum ser humano, nem de uma outra criatura, para que ele seja Deus. Ele se fez. Ele é autossuficiente. E mesmo assim, nem toda essa supremacia, essa independência de Deus, essa superioridade, essa soberania, ele se volta para nós. Por quê? Porque todas as criaturas ele fez segundo a sua espécie. Os cachorros, os animais, as águas, o céu, a terra, o mar, tudo, todas as criaturas vivas, ele fez segundo a sua própria espécie. Mas o homem, os seres humanos, ele foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Por isso é que Deus se volta para nós. Eis aí o porquê de tanta atenção. Ele podia estar nem aí, né? Não, mas esse aí é um bichinho parecido comigo. Então, eu vou preservar esse aqui. E por isso que Deus ainda não desistiu de nós, amados. Tudo que ele fez é por amor à sua imagem e à sua semelhança. Nenhum outro ser no universo é parecido com Deus, né? É a imagem e semelhança de Deus, somente nós. Então Deus, para cuidar de nós, ele estabeleceu umas condições básicas. Ele fez um contrato, o primeiro pacto, o maior pacto que se tem e que vivemos até hoje, o pacto de Deus com Abraão. E o pacto com o povo de Israel, ele foi feito um contrato com cláusulas impositivas. Cláusulas impositivas, unilateral. Ele que dita, então é chamado de mandamentos. Por causa disso. Queridos, Deus exerce, né, a sua importância e inestimável autoridade. Deus estabelece os termos dessa relação. É Ele em que estabelece os termos. Isso é indiscutível. Então, mas Deus não. Somos nós que temos que nos adequar a Deus. Deus não vai se adequar a nós.
Jamais o Criador vai se adequar à criatura. É a criatura que é feita à imagem e semelhança de Deus. Não Deus, a nossa imagem e a nossa semelhança. Então Deus tem crédito para isso. Porque Ele é o Criador da terra, do céu. Aí começa o pacto com os hebreus. Primeiro, tirando do Egito, foram para lá 40 e tinha não sei quantos mil, hein? Ele começa a tirar. E ele foi tolerante durante esse tempo, que muitos deles se deixaram influenciar pelos deuses da mitologia egípcia. E ele foi tolerante, mas jamais desprezou o povo. Chega num determinado momento que Moisés aparece, que também por soberania de Deus é ele quem escolhe aqueles que serão os líderes, ele quem escolhe os pastores das igrejas. Não é isso? Não foi o pastor que se intitulou, ele foi feito por Deus. Então Deus, ele tira o povo do Egito, Moisés na liderança. Então ele foi merecedor, mais uma vez, desse crédito, por causa disso. Eu sou Deus que te tirou da terra do Egito. Nos mandamentos está escrito assim, ó, não terás outros deuses diante de mim, porque eu fui o seu libertador. Hoje, não terás outros deuses diante de Deus, porque Ele enviou a Jesus para nos libertar do poder do pecado, da opressão do pecado. Hein? Amém? Então Deus tem crédito. Deus tem crédito para isso. Crédito moral e elevadíssimo. E Deus foi desafiado por Faraó. Quando Moisés e Arão chegaram na presença de Faraó, ele falou, o Senhor nos mandou aqui para dizer que te libertas o povo. Ele falou assim, quem é o Senhor? Aqui nós temos 12, 13, 14 deuses da mitologia. Aí que nós vamos entender porque tantas pragas, toda vez eles voltavam lá, ele não, porque Deus fez com que todos os deuses da mitologia egípcia fossem desmascarados. Eu vou ler aqui rapidinho, que a gente não guarda isso na cabeça, tem gente que sabe. Veja bem, a Ísis era protetora do Nilo. O Nilo, as águas foram convertidas em sangue. Desafiou a Ísis e ela não pôde fazer nada, porque não passava de um ídolo. Tinha uma deusa que chamava Rã, porque tinha cara de sapo, cara de rã. Aí, o que acontece? Era a deusa do nascimento, né? Porque a rã, ela produz muitos ovos, são milhares, não sobrevivem todos, mas nascem milhões e milhões, milhares e milhares de filhotinhos, de girinos, de uma só vez. Aí a própria rã já começa a comer alguns e tal. Então ela é a deusa da fertilidade, do nascimento, por causa disso. Então, aí vem uma praga de rãs, aí encheu o Egito de rã, desafiou, vocês querem a rã? Ah, tá ali a rã, né? Tinha um outro deus, que é o deus do deserto, que Sete, chamava esse deus, por onde entrou os piolhos? Pelos ventos do deserto. E o Sete fez alguma coisa? Não. Foi só desmascarando os deuses. O Taste era um deus que parecia uma mosca, um mosquetão, né? Ele foi desmascarado pela praga de moscas. E a Hector, que era uma deusa do gado, e o deus do boi também, que era o Apis, né? Apis e Hector foram desmascarados porque o gado foi todo morto, dizimado, deu uma doença, acabou. Não puderam fazer nada aos deuses egípcios. E Sekhmet, o deus das doenças, e Suno, o deus da peste, não puderam proteger ninguém contra as sarnas e as úlceras no corpo. Desmascarados? Sim, também.
E o Nut, e Osíris, né, o deus do céu, Osíris, o deus da agricultura, eles não protegeram a terra da invasão dos gafanhotos. Ra, o deus do sol, Deus Sol, não pôde trazer luz quando deu aquelas trevas, a escuridão. Aí, os faraós eram deuses, todos eles se tornaram deuses. O Ramsés II era um da família. Ele teve a morte do seu primogênito. Para culminar a última praga, aí não teve jeito. Teve que dar o braço a torcer e o povo finalmente pôde sair, mas as tábuas da lei, Deus institui o monoteísmo. Nós falamos que a primeira religião monoteísta que se tem conhecimento figurou só história, que era o zoroatrismo, né? Do profeta Zoroastro. Depois, então, vem Moisés. Então vem o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Pronto, ele é único. Só existe um Deus. Principalmente a partir desse mandamento instituído. Então, por que então Deus, olha, a sua tolerância para com qualquer presunção que visse estabelecer concorrência com ele? Porque então Deus falaria de outros deuses. Porque quando ele entregou a Moisés as tábuas da lei, a terra estava infestada de crenças em divindades criadas pela imaginação humana. Havia em Canaã, quando o povo foi, havia 7 tribos dentro e 8 nas circunvizinhanças. Ali. Ou ao contrário, eram 8 dentro de Canaã e 7 nas circunvizinhanças. Cada uma dessas nações tinha, no mínimo, 3 ou 4 deuses. O principal ali era Baal, que é o significado, o maior desafio do povo era esse. O Baal era a palavra Baal significa Senhor. Então, por isso que muitas vezes nós vimos a expressão, ele é o Senhor dos senhores. Quem é Baal? Não é? Os cananeus, ele cultuava também, né, deusas. Ácera, surgiu até uma mística que Ácera seria a rainha do céu, que foi mais tarde cultuada, que seria esposa de Jeová, quer dizer, pura invenção humana, um mito, não é isso? Astarote, nos cultos a essa divindade havia prostituições, orgias, etc e tal. Tem o outro deus que a Bíblia fala muito, né, Moloque, exigia sacrifício de crianças inocentes para pagar os pecados das pessoas. Os caras pecavam, aí a criança inocente ia pagar pelo erro do adulto. Então, era uma forma de provocar temor, não porque era um Deus criador ou misericordioso, mas porque, por medo. Então, a glória de Deus, ele é o Deus dos deuses. Então, uma glória exclusiva, sem troca, sem comparação. Não se compara Deus a nenhuma outra divindade. O Senhor não aceita ser trocado nem comparado. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, é minha glória, pois a outrem não darei. Amém, amados irmãos? 2:2. Terminamos esse 16, página 17. Um povo exclusivo. Então, se há um único Deus, um povo exclusivo. Os hebreus, segundo a carta aos Romanos, nós somos a descendência espiritual de Abraão. Portanto, somos também hebreus por adoção. Fomos adotados, filhos adotivos, por qual clamamos? Abba, Pai. Abba é papai, pai adotivo. Então, nós somos exclusividade de Deus também, assim como os israelitas natos. Amém, amados irmãos? Exigências ligadas ao primeiro mandamento. Exigências. Porque Deus
Fez um contrato, ele exige. Porém, culto. Primeira exigência. É só exigência boa que tem aqui. Então as pessoas acham que é tão difícil ser crente, é tão difícil ser um adorador, é tão difícil ser fiel ao Deus. As exigências. Primeiro, amor. Ah, eu não consigo amar nem o meu amigo direito, nem a mim mesmo. E amar inimigo, esses negócios, não dá. É um sacrifício. Olha, nós não somos capacitados para produzir amor, não. O amor é dom de Deus. Então, se ele faz a exigência e você não é capaz, ele te qualifica para isso. É como se eu preciso de um engenheiro. Você não é engenheiro, mas eu preciso de um engenheiro na minha obra. Eu vou te dar um diploma e depois eu te contrato. É mais ou menos assim. Amor. No livro de Deuteronômio, cujo significado é a repetição da lei, né? Uma declaração, lembra que há somente um Deus. O Shema, ouvir. Esse Deus único deve ser amado. Essa é a relação de afeto que ele espera ter do seu povo. Amor e depois temor. Deus exige isso. E nós o amemos, amar a Deus sobre todas as coisas. Também Jesus, ele fala, e o próximo como a si mesmo, ele fala desse amor lá no Novo Testamento. Esse mandamento continuou, ele não foi revogado. O temor de Deus é um princípio da sabedoria. Olha, saibas que o teu Deus anda nos teus caminhos, ames e sirvas ao Senhor, o teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, para que guardes os mandamentos dos seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Ó, cuidado, hein? Você tem que guardar esses mandamentos. Então isso provoca um temor, porque o povo sabe que se não houver o temor de Deus, pode acontecer, as consequências poderão ser desastrosas, nós podemos estar jogados à nossa própria sorte. Terceiro, adoração. Dai glória ao seu nome, trazei ofertas, vinde perante a ele, adorai na beleza da sua santidade. 1 Crônicas 16, nós vimos essa semana nas devocionais. Adoração. Os seres humanos são propensos à devoção ligada a algo tangível. Por isso que fabrica ídolos. Muita gente gosta de crer naquilo que pode apalpar, né? Aquilo que pode ver, aquilo que é tocar, fazer uma promessa, subir na escada, ver uma imagem ali. Não consegue crer no invisível e aceitar aquilo que está no mundo espiritual. Não sabe a definição de fé, que é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza daquilo que espera. Você não pega na esperança, você não tateia a esperança, nem tampouco a fé. Mas existem todas as duas, existe a esperança e existe a fé. Tudo está no espiritual. Outra coisa, confiança. O primeiro mandamento está lá. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Pode confiar, porque ele faz as coisas. Obediência. Obediência. Os mandamentos são impositivos. Assim, obedecê-los implica satisfazer as exigências do próprio Deus. Conclusão. Dificilmente uma crença politeísta será coerente em seus valores éticos. Olha, tem uma série de coisas que a gente poderia falar, mas o nosso tempo aqui é curto. Mas isso aqui está bem resumido. O que garante o absolutismo de um padrão ético elevado capaz de estabelecer uma relação harmoniosa entre o homem e os seus semelhantes é o fato de existir um Deus que é, ao mesmo tempo, onipotente, justo, bom e capaz de se aproximar dos seres que criou, estabelecendo contato com eles nas bases do amor. Então, de acordo com Shema, o Deus, né, o que Deus espera do seu povo? A principal coisa que Deus espera do seu povo é que lhe seja dado
O amor através de louvor, através de adoração, através da fidelidade, porque tem que ser a prova do amor, né, meus amados irmãos? Você não falar que ama, mas não prova com atitudes. Então nós temos que ter atitudes que comprovam o amor a Deus. Amados, que os objetivos dessa lição tenham sido atingidos, apesar do pouco tempo, apesar de tudo. Que nós tenhamos entendido que o amor é o cumprimento da lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse, amarás o seu próximo como a ti mesmo. Esse mandamento depende de toda a lei e o profeta. Então, olha, entender que o amor é o cumprimento da lei, porque não existe outra forma de se cumprir a lei a não ser isso, retribuindo a Senhor. Que nós tenhamos compreendido também que o amor é o maior testemunho visível de que somos salvos, é a retribuição do amor, a louvor, a adoração, o amor a Deus e o amor às outras pessoas, os gestos que nós tomamos em relação aos outros, em relação à nossa comunidade. Isso vai nos provar, vai mostrar, testemunhar aos outros que nós somos salvos em Cristo Jesus. E tenhamos concluído então, através desse estudo, que o amor é a motivação legítima da fé cristã. Eu sou motivado pelo amor. Se Deus não tivesse produzido amor no meu coração, não tinha motivação nenhuma. Nós íamos achar que era uma perca de tempo, que a vida foi feita para ser vivida. Amados irmãos, que Deus nos abençoe. Tenhamos uma boa semana. Que tenhamos devocionais essa semana, que o Senhor continue falando conosco. Medite nessas palavras, leia os textos, leia a revista. Quem não apanhou a sua revista, pegue lá na livraria Caratinga. Um abraço aqui ao meu amado pastor Geraldo Campos. E inscreva no canal, aí do seu lado esquerdo, aí embaixo, tem um sininho. Do outro lado, abaixo do sininho, tem assim, inscrever-se. Inscreva no canal. Eu vou saber na hora que você inscreveu. E aperta no sininho. Toda vez que a gente gravar um estudo, aí você vai receber a notificação. Às vezes eu lembro de muitos dos irmãos, às vezes a gente passa despercebido, né Wagner? Eu esqueci 2 vezes de passar para o Wagner, o estudo. Aí, inscrevendo no canal e acionando o sininho, o YouTube não vai esquecer de compartilhar. Amém? Graça e paz, um bom domingo para todos, bom apetite para quem vai almoçar hoje. Para quem está de jejum, ore ao Senhor. Amém? Glória a Deus.